Hoje é a nossa última sessão do curso com a Prata da Casa e temos o privilégio e a honra de termos connosco o Sr. Dom Manuel Clemente. Nos vai falar da obra do Padre Manuel Antunes, Repensar Portugal. Eu privei com o Padre Manuel Antunes a dois níveis. Em primeiro lugar, como toda a gente da minha geração que frequentou a Faculdade de Letras, na cadeira de História da Cultura Clássica, que foi para mim uma descoberta tal que me levou a mudar de curso. Eu estava em Germânicas e, ao frequentar a cadeira do Padre Manuel Antunes, percebi que a minha vocação seria outra e então inscrevi-me em Filosofia e nunca me arrependi. O segundo nível em que me relacionei com o Padre Manuel Antunes foi tendo como nosso assistente da equipa de casais, e foi também uma experiência muito gratificante em que o Padre Manuel Antunes mostrou todo o seu lado humano e amigo e conhecedor de muitas perspectivas, nomeadamente dos problemas dos casais. Portanto, é com muito prazer que temos, reitero o que disse, que temos connosco o nosso querido cardeal, Sr. Manuel, e vamos ouvi-lo com toda a atenção que merece. Não vamos ouvi-lo antes de eu falar do currículo dele, claro. É um mini currículo, mas que mini currículo, porque foi o que nos foi dado, que é realmente muito maior do que este, mas vou lê-lo tal e qual me foi entregue, cometendo a indiscrição, dizendo que nasceu a 16 de julho de 1948 em Torres Vedras. E em 1973 licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e em 1979 em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Em 1992 doutorou-se com a tese nas origens do apostolado contemporâneo em Portugal, a Sociedade Católica, de 1843 a 1853. Dom Manuel é um profundo conhecedor da relação entre catolicismo e liberalismo no século XIX em Portugal. Foi ordenado presbítero em 6 de novembro de 1999 e foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa em 22 de janeiro de 2000. Foi bispo do Porto entre 2007 e 2013. Também foi diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa desde 2001 a 2007. Em 18 de maio de 2013 é nomeado Patriarca de Lisboa pelo Papa Francisco. É criado cardeal a 14 de fevereiro de 2015. É o Magno Chanceler da Universidade Católica Portuguesa. Foi presidente da Conferência Episcopal Portuguesa desde 19 de junho de 2013 a 2020. Tem a Grão Cruz da Ordem de Cristo, Prémio Pessoa 2009, e é um sincero promotor e protagonista do diálogo entre a fé e a cultura. Vamos então ouvi-lo com toda a atenção que merece e, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Luísa, muito obrigado a todos e a todos os que têm esta boa vontade de me ouvir durante algum tempo falar e depois a conversarmos sobre uma figura que marcou inteiramente a nossa geração, como aliás a Luísa também já se referiu a si, e que foi a do Padre Manuel Antunes, quem teve a graça e o privilégio de estar na Faculdade de Letras ainda nos anos 60 e de ter como professor a História da Cultura Clássica e, no meu caso, também a História da Civilização Romana, ficou muitíssimo marcado pela sua maneira de olhar estas realidades fundamentais, que são as da civilização e as da cultura, ou até, por ordem mais lógica, as da cultura e da civilização, como ele certamente preferiria enunciar. E, como foi um observador atento e interveniente também no campo cultural e não só da vida portuguesa desses anos cruciais, que foram exatamente os 60 e 70, o Padre Manuel Antunes, com a sua escrita permanente, aliás, com variadíssimos pseudónimos, com que enchia a revista Brutéria e outros escritos, que depois foram corrigidos e que hoje estão disponíveis na edição da Fundação Gulbenkian, ele ajudou-nos muito a pensar precisamente esta nossa realidade coletiva que nós chamamos Portugal. E, concretamente, entre os anos 74 e 79, nesses 5 anos, foram os anos em que de um mundo passámos para o outro, naquilo que a Portugal diz respeito e à relação com os outros países também. O Padre Manuel Antunes foi escrevendo vários textos na Brutéria e, além da Brutéria,
que depois, em 79, coligiu num pequeno livro, tenho aqui a primeira edição, um pequeno livro, que se chama exatamente O Repensar Portugal. Uma edição que saiu na Multinova, uma livraria, uma editora que existia nessa altura, e nesse ano, como eu disse, de 79. Portanto, são textos que vão acompanhando os acontecimentos de Portugal, em termos culturais e civilizacionais, era assim que eu também gostava de apresentar as coisas, ou seja, quanto à materialidade e quanto à concretização institucional ou institucionalizável, é exatamente assim que o padre Manuel Antunes vai acompanhando esses anos da nossa sociedade portuguesa, tão importantes, tão marcantes para aquilo que sucederia depois. E é desse livro que eu li e reli muitas vezes, desde a altura, tão fecundo é no seu pensamento, nas suas propostas, que eu tiro apenas algumas citações. As citações que eu vou fazer são sempre referentes a esta primeira edição de 79. E que, de alguma maneira, são balizas da sua posição intelectual e cívica, como o caso dele era sempre muito presente. E a primeira citação que eu faço vem na página 18, portanto, nesta edição de 79, quando ele escreve o seguinte: reencontrar o antigo, por vezes mesmo o mais antigo, para criar algo novo. É isso mesmo que define os seus dois termos opostos uma revolução. Os termos opostos é o antigo, por vezes o mais antigo, e o novo como está a acontecer e como queremos que ele aconteça. A nossa história multissecular, continua, de povo independente, é feita de espaços de continuidade e de espaços de ruptura, de períodos de deterioração e de períodos de recuperação, de anos de sonolência e de momentos de crítico despertar, de estados de descrença e de instantes largos de esperança, quase tão ampla como o universo e quase tão funda como a do povo teófano. Atenção a esta última alusão que é importante. O povo teófano é obviamente o povo judeu, não é o povo que Deus transportava e que o próprio povo transportava Deus, como transportava aquela arca da aliança lá desde os tempos de Moisés e por aí fora. Porque esta caracterização, esta perspectivação do dever português, também à luz da história bíblica, do percurso bíblico do Antigo Israel, é algo de fecundo, como grande interpretação, que eu prefiro também e inteiramente. Mas, antes de mais, o essencial deste trecho da página 18 da edição de 79 que eu referi, e que é sobre uma revolução. Era onde estávamos nos anos 74, 75, este é um dos primeiros textos que ele corrige neste opúsculo, ou neste livrinho, ou neste pequeno, grande livro, que é o Repensar Portugal, e por isso revolução. A palavra revolução, como nós também sabemos, aliás, até vem da cosmografia, porque é o movimento que os astros desenvolvem, um movimento circular que volta ao princípio, como constantemente eles vão evoluindo e circunvoluindo. E isso é que é uma revolução, ou seja, tempos a tempos, há alturas, que ele diz aqui, de despertar, em contraposição com alturas de sonolência, por utilizar a sua terminologia, em que coletivamente se procura voltar ao princípio para retomar as coisas e agora realizá-las como elas deviam ser. É essa a ideia que a palavra revolução também inclui, e originalmente inclui, e até etimologicamente inclui, enfim, como os astros que rodam em órbitas que depois voltam ao princípio para recomeçar, e assim também no que diz respeito às sociedades, às culturas, às maneiras de se viver, de se conviver, de tempos a tempos acorda-se e vamos lá voltar ao princípio para fazer isto como deve ser. Portanto, é a primeira ideia que ele lança e que ele queria lançar naquela altura, porque, como vamos ver depois nas outras citações que eu aqui selecionei, porque me parecem essenciais, neste livro, é a sua insistência maior, ou seja, estamos a fazer, ou estamos a viver um momento de profunda convulsão na sociedade portuguesa, mas se ela quiser ser mais do que isso, mais do que uma convulsão, ser uma revolução, então voltemos ao princípio, que ele nunca cessa de lembrar, daquilo que nos constitui no melhor e como um povo. Não esqueçamos raízes para depois podermos continuar seguros. Esta é uma ideia, repito, muito, muito presente. Eu lembro-me, ainda antes disso, ainda no final dos anos 60, nas suas aulas já referidas, como ele estava-nos sempre a chamar a atenção para, digamos, o fundo e o fundamento das coisas. Ele até tinha assim uma linguagem bastante leve,
para se referir àqueles que pensavam nas coisas pela rama e depois queriam-nas fazer assim de uma maneira muito, muito taxativa, e chamava-os os praticotes, os praticotes. Recordo tão bem desta frase lá nas suas aulas. E então, naqueles tempos de profunda convulsão social, que todos nós vivíamos, certamente nos recordamos, os que estávamos bem vivos nessa altura, então, o que era preciso é que não fosse apenas convulsão, mas que fosse uma revolução em que nós nos retomássemos, mas fôssemos nós a retomarmos, por isso mesmo, com uma identidade que ao longo dos séculos se tinha vindo a forjar. A outra ideia que ele aqui apresenta é uma ideia muito interessante e que ele propõe como um novo destino. Um novo destino. Vamos lá ver o que é que o Padre Manuel Antunes queria dizer neste seu livro e propunha, naqueles tempos, da segunda metade dos anos 70, como encontrar um novo destino. Isto vem na página 32, sempre a edição de 79. Quando escreve, temos sobretudo um povo experiente de muitos séculos, de existência autónoma, e que é dos poucos pequenos grandes povos de que reza a história universal. Um povo que, apesar da desorientação, que se espera, que se deseja e espera momentânea, repito, estamos em 75 agora, 75, 76, possa reencontrar, e agora a alusão histórica, como em 1385 e em 1640, um seu, e agora o seu está entre aspas, um seu novo destino. Isto é, então se vamos voltar ao princípio para nos projetarmos para o futuro e realizarmos melhor aquilo que somos, tenhamos em atenção aquilo que realmente somos e como no nosso devido histórico, sobretudo em momentos axiais, se foi demonstrando. E então ele alude neste trecho, e noutros trechos ele vai aludir a outras datas, mas neste trecho alude essencialmente a dois momentos onde nós devemos alicerçar um destino que, sendo futuro, seja nosso e a partir daquilo que nós já mostramos ser e querer ser. E como nós sabemos que era em 1385, a crise política, o interregno da primeira para a segunda dinastia, entre 1383 e 1385, e depois, à volta de 1640, o que se conseguiu, não só em termos de algumas elites, que não era geral, mas depois em termos de adesão generalizada, adesão pessoal, e que permitiu que esses movimentos se tornassem duradouros, foi a vontade de sermos nós. A vontade de sermos nós. Em 1383, 1385, isto aparece em primeiro lugar como um problema dinástico. Um problema dinástico que efetivamente se pôs. O último rei da primeira dinastia tinha apenas uma descendência legítima, a Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castela, com o Dom João de Castela. E, portanto, em termos normais, em termos dinásticos normais, como se punham naquela altura as nossas relações sociais das pessoas livres, que podiam dispor de si em termos de vassalagem, era óbvio que o futuro seria a Dona Beatriz, e por isso o rei de Castela, pelo consórcio, também passava a ser rei de Portugal. Isto era normal, era o habitual, não transpondo para o passado coisas que são da nossa época. Mas já surgia, em alguns dos protagonistas, e aqui é muito importante a figura de Nuno Álvares, do jovem Nuno Álvares, estamos a falar de um rapaz de 20 anos, que, segundo a própria crónica do Condestável, que é o documento mais direto sobre ele, que surge, apresenta uma nova mentalidade, e que é, não, a minha fidelidade é à terra em que nasci. E isto de mudar as vinculações sociais, a vinculação, chamemos nacional, ou seja, do conjunto dos que nasceram num determinado território, dos termos antigos de vassalagem para uns termos já assim coletivos, a terra de nós todos, a terra que compartilhamos, isto é uma novidade, e o Padre Manuel Antunes acha que nós devemos retê-la agora nos anos 70, quando nos vamos retomar nesta revolução, voltar ao princípio para o realizar melhor. E depois fala de 1640, aí as coisas ainda são mais claras, embora não fossem, enfim, completamente consensuais, naquele movimento, no 1º de dezembro de 1640, e que mostrou isso mesmo, a vontade de termos rei natural. O rei natural não poderia ser o rei espanhol, que também era de Portugal, embora descendente também de reis portugueses, mas o rei natural que seria o Duque de Bragança. E então, nestes dois momentos, o Padre Manuel Antunes acentua que se forja um novo destino que seja, como ele sublinha e acentua, nosso, um seu novo destino, de Portugal de nós todos. Uma outra referência que ele faz neste livro para que Portugal
se retomasse para o futuro, e isto visto quase meio século depois, acaba por ser muito interessante verificar em termos de realização e em termos de expectativa e em termos de não se ter conseguido, é aquilo que eles chamam de Projeto de Esperança. Ele propõe um Projeto de Esperança para Portugal, isto está na página 33, sempre da edição de 79, o Projeto de Esperança para Portugal. E o que é este Projeto de Esperança que o padre Manuel Antunes apresentou nessa altura, nessa segunda metade dos anos 70, para o nosso país? Escreve assim: é neste contexto que persiste a urgência em falar de um projeto de esperança para Portugal. Um projeto que assumimos, e volta sempre à sua ideia força, tais como somos, nos transforme naquilo que devemos ser. Lá vem outra vez a ideia da revolução, de retomar o princípio para realizar melhor, e agora com o projeto de esperança para Portugal, de Portugal para Portugal. Não esqueçamos, todos nós, os que vivemos nessa altura, que ainda estamos em plena bipolarização da política mundial. Ainda estamos nos anos 70, portanto, estamos ainda na Guerra Fria, estamos naquela dualidade, ou mesmo dualismo, subsequente à Segunda Guerra Mundial, que ou andava à volta dos Estados Unidos ou andava à volta da União Soviética. E por isso, mesmo quando nós estávamos em Portugal, tanto se falava da NATO, da presença da NATO e da proximidade da NATO, se as coisas aqui corressem mal, e como se falava, enfim, mais uma possível sovietização do país. De qualquer maneira, cada uma dessas ideias vinham de fora, não eram originárias daqui. Incluíam-nos num debate e numa dualidade, e mesmo dualismo, que era completamente transfronteiriça. Vinha de fora para cá. É neste contexto que nós temos que pensar nesta obra do padre Manuel Antunes. Quando ele diz repensar, é repensar Portugal portuguesmente. Não de uma maneira fechada, como veremos, de maneira aberta. Mas exatamente quando é aberta, ele acha que essa abertura provém da nossa própria idiosincrasia histórica. Lá iremos. Para já, um projeto de esperança para Portugal. Um projeto que, assumindo-nos tais como somos, cá está a insistência, nos transforma naquilo que devemos ser. Um projeto que, conservando o grau de utopia e de mito necessários à potenciação das vontades e à mobilização das energias, as sociedades não se movem apenas pelo imediato, movem-se apenas por aquilo que se alcança ou se pretende alcançar em termos mais vastos, e que se vem do passado para o futuro se chama mito, e se vai do presente para o futuro se chama ideal. Pois bem, um projeto que, conservando o grau de utopia e de mito necessários à potenciação das vontades e à mobilização das energias, seja, contudo, realista. E aqui temos o padre Manuel Antunes no seu melhor, nos dois planos onde ele sempre se move, que é o da cultura como ideia e o da civilização como prática. E então, como é que ele articula esse projeto de esperança para Portugal? Em duas bases fundamentais. Um tal projeto passa por uma instituição a fortalecer. E qual é a instituição a fortalecer? E, repito, 75, 76, 77, as coisas ainda não estavam nada assentes. Uma instituição a fortalecer, a democracia, e um ideal a realizar, o do bem comum nacional e global. E por um destino a cumprir, o da universalidade. Portanto, fortalecer, ou melhor, instituir a democracia, como depois com a Constituição de 76 e tudo o que seguiu, e que não foi fácil, como lembramos, os que estávamos vivos e dispersos nessa altura, a democracia. Depois, algo a realizar, e a realizar é o bem comum, como nós sabemos, é uma noção clássica, como proposta coletiva, enfim, desde os tempos de Aristóteles, e depois muito desenvolvida pela escolástica medieval, e que significa o seguinte: significa que em cada sociedade se deve não só realizar, mas incrementar todo o conjunto de realidades que são necessárias para o desenvolvimento integral de cada um dos seus membros. Este é que é o nosso bem comum. O nosso bem comum tem as chegas, e são as chegas de tipo material, portanto, aquilo que nos permite viver um bocado mais básico para a vida nossa e alheia, nos alimentarmos, temos casa para nos abrigar, por aí fora, e também outras coisas de âmbito cultural, como seja a educação e a possibilidade de transmitir conhecimentos, a capacidade de inovar, de criar, ser sugestionado nesse sentido. Tudo isto constitui o bem comum. E então ele entende que há uma democracia a institucionalizar,
Há depois um bem comum a realizar constantemente, até como critério para nos avaliarmos, e isto sem esquecer um destino a cumprir. Reparemos, um destino a cumprir, isto é quase pessoal, não é? Ou seja, a universalidade. Um país, como ele depois vai desenvolver, e já tinha desenvolvido em páginas anteriores, se entende português exatamente na medida da projeção universal, que para ele é característica da nossa identidade, a retomar constantemente. Portanto, democracia, bem comum e universalidade. A seguir, na página 43, ele apresenta um outro conceito. Já vimos o projeto de esperança, já vimos atrás da revolução, o destino a cumprir. Agora, um outro conceito muito interessante que ele traz, ou não fosse ele um estudioso e um clássico, no autêntico sentido da palavra, e que traz para a atualidade, a nossa atualidade há meio século, que é o conceito e o termo de renascença. Renascença. Ouçamos o Padre Manuel Antunes na página 43, sempre na edição de 79. Mais do que uma reforma, mais uma, porque a palavra reforma significa, no fundo, fazer melhor, realizar melhor a forma, geralmente a forma inicial. Mais do que uma revolução, mais uma, apenas voltar ao princípio, aquilo de que o país tem maior carência e mais necessidade é de uma renascença. E depois ele explica o que é que quer dizer com isto. Quem diz renascença, diz no nosso caso, para além da existência fática daquilo que se fez, uma exigência de dever ser, como poderia ter sido feito. Diz retomar um certo fio que outros dados e dados outros quebraram e interromperam. Dados outros significa aquilo que veio demasiadamente de fora ao ponto de nos fazer esquecer de nós. Diz retomar um certo fio que outros dados e dados outros quebraram e interromperam. Diz prioridade à revolta contra o abastardamento, o aviltamento ou até a ignomínia a que se chegou pelo não cumprimento da linha inicial ou da inicial vontade. Portanto, Portugal é algo de sólido, é algo de consistente, quer em termos de civilização que se foi a pouco e pouco concretizando, enfim, a nossa organização coletiva, em tudo aquilo que foram as nossas leis, os nossos costumes codificados, a nossa maneira de estar e de estar com os outros, quer em Portugal, quer além de fronteiras, quer em termos de diário, isto foi cimentando e foi transportando. E se nós esquecermos esta consistência, digamos, histórica, mas não no sentido passadista, mas histórica, no sentido de vir que vamos fazendo e que vamos realizando, nós depois perdemos e já não somos coisíssima nenhuma. Abastardamos, para utilizar a sua linguagem, e não cumprimos, diz, a linha inicial e a inicial vontade. Então, a renascença é nós permitirmos que renasça em nós o melhor de nós próprios, o melhor que nós transmitimos da nossa experiência passada, que também há coisas que não são para transmitir, mas o melhor dessa experiência passada, para que ela possa ser oferecida às gerações futuras. É nesse sentido que ele fala de uma renascença. Como nós chamamos a palavra da renascença, assim, em sentido histórico, cultural e civilizacional, também tem, digamos, a sua história. E ao contrário da revolução, que vem da cosmografia dos astros e das suas órbitas retomadas, a palavra renascença vem do mundo da arte, vem sobretudo do mundo da arte. Ou seja, daqueles autores que, enfim, na segunda metade do segundo milénio, começaram a olhar para, enfim, aquilo que sobrava, não só da arte, mas da literatura e do passado greco-romano, como o ideal, a idade ideal, que teria sido, de alguma maneira, enfim, esquecida ou desfeita pela idade que seguiu e que por isso mesmo chamavam Idade Média, entre o que tinha sido e o renascimento que tinha sido desse mundo clássico, greco-romano, e que a partir do século XV e sobretudo no século XVI se foi afirmando na nossa Europa. Agora, o padre Manuel Antunes utiliza esse conceito de renascença no sentido de retomarmos já não essa herança clássica greco-romana, porque essa não é apenas nossa, enfim, é todos os povos que, de alguma maneira, são subsidiários dessa herança, mas tomarmos o melhor de nós próprios, não nos abastardarmos com importações que nos esqueçam, mas precisamente a partir do melhor que se conseguiu, que se imaginou, que se fez, e ele era muito, muito dado a recordar essas nossas glórias mais autênticas, porque mais humanas, então, a partir daí, nos retomarmos e renascermos. Como nós sabemos, esta ideia está muito presente do século XIX para o século XX. Basta ver a letra portuguesa, não é? Não só na primeira estrofe, que é a mais cantada, mas na segunda. Seja o eco de uma afronta, o sinal do ressurgir. Cá está a ideia da renascença. Né? Levantar-nos de novo,
retomar o Explorador de Portugal e por aí fora. E também, logo na Primeira República, um dos movimentos literários, e não só, mais interessantes que aconteceu, precisamente da Renascença Portuguesa. O padre Manuel Antunes, aliás, alude a todos estes factos, mas toma então esta ideia da Renascença, ou seja, uma altura para renascermos no melhor que transportamos do que foi o nosso passado para aquilo que há de ser um futuro que seja nosso. Aqui também anda muito pessoa da mensagem, sobretudo, anda por aqui muito perto. Mas não anda menos, e numa linha mais positiva, António Sérgio, o autor, que não digo que o padre Manuel Antunes assumisse inteiramente, mas que também citava. Eu recordo quando faleceu o António Sérgio, ele numa aula, a contar-nos como tinha ido convictamente ao funeral e por aí fora. Portanto, tudo isso aí são laivos de vontade de renascer no melhor de nós próprios, esquecendo outras derivas, e para nos tomarmos como tais. Uma outra ideia que ele apresenta, uma outra noção que ele aqui compendia, é muito interessante, que é a dos povos mediadores. Uma definição que ele faz de nós próprios, de Portugal, quer olhando para o passado, quer para aquilo que nós poderíamos ser e com o que nós poderíamos contribuir para a sociedade em geral, sempre nesse sentido universalista que ele entende como definidor do ser português, que é o ser os povos mediadores. O que é que ele entende com isto, os povos mediadores? Ouçamos na página 44 desta edição de 79, quando ele escreve: é neste contexto mundial, estamos nos anos 70, e portanto bipolarização, o Ocidente e a União Soviética, como então se dizia, bipolarização, mas também comunicação intercultural, em que já não há espaços fechados em termos culturais. O padre Manuel Antunes vivia-se hoje, meio século depois, então ainda daria isto muito mais, não em relação à bipolarização, esperemos que ela não volte, quer em relação, sobretudo, à comunicação intercultural, e ao mesmo tempo como contraposição à vontade identitária, porque ele já reparava, e aqui sim, de maneira quase premonitória, que se esta interculturalidade e esta quase homogeneização cultural em termos globais, e então potenciada pelos mass media atuais, vai fazendo, ao mesmo tempo provoca aqui e ali reações identitárias. Aliás, temos reparado que em toda esta tragédia da Ucrânia, estamos com atenção, e da parte dos próprios ucranianos, esta reação identitária está-se a tornar muito forte. E como a invasão russa até tem levantado muito, como reação ao todo da antiga Federação Russa, tem levantado este sentimento nacional ucraniano como nunca eles tinham expresso até aqui. Portanto, quer ali, quer noutras geografias, o padre Manuel Antunes verifica que, por um lado, há esta tendência para o intercultural e este perigo de homogeneização, e, ao mesmo tempo, isso provoca uma reação identitária quase como uma autodefesa daquilo que, afinal de contas, as pessoas continuam a transportar quando são membros de um coletivo e de um coletivo histórico. Não diz ele que, neste contexto, a existência de povos mediadores, cá vem a noção, de povos mediadores, pequenos ou grandes, de preferência mais os pequenos do que os grandes estão mais aptos a fazer esta mediação do que os grandes, porque os grandes geralmente também chamam para si, em benefício próprio, aquilo que poderia ser repartido pelas partes. Se for pequeno, não tem essas pretensões. É altamente benéfica para o crescimento harmónico da humanidade, esta existência e atuação dos povos mediadores. Para o seu rumo menos atormentado e conflitual, e para a criação de relações internacionais que não sejam só nem principalmente relações de poderio e de dominantes e dominados. É neste contexto, agora liga a uma noção anterior, que o renascimento de Portugal adquire um sentido nosso, um sentido novo, perdão. Não apenas para proveito próprio dos seus filhos, mas para uma humanidade mais larga, a começar pelos povos de formação portuguesa, de expressão portuguesa, de formação antiga ou recente. Portanto, ele vê que estávamos na segunda metade dos anos 70, ainda com um mundo muito bipolarizado, e a importância disto que ele chama povos mediadores, e onde ele vê muito especialmente o caso português, de povo mediador. Bem, efetivamente, a nossa própria situação geográfica, no final da Idade Média e no princípio da Idade Moderna, para utilizar linguagens de hoje que os de então não usavam, obviamente,
mas a nossa própria situação geográfica, o estarmos nesta ponta da Europa, virada para o Atlântico, a adivinhar a quarta parte nova, como Camões já chama a América, nos Lusíadas, e depois também virada aqui para a África, a sul, e já adivinhar a passagem para a Índia, pelo que veio a ser o Cabo da Boa Esperança. Enfim, a nossa posição fez com que nós tivéssemos um destino de povo mediador quase ímpar em termos de história mundial. O grande Ptolemy, até lá numa das suas páginas, diz que a história da humanidade se pode dividir na época pré-gâmica e gâmica de Vasco da Gama, portanto, a descoberta do caminho marítimo para a Índia, e na época pós-gâmica, porque efetivamente, enfim, o nosso percurso e a nossa geografia nos levaram a ocasionar essa mediação. Nem sempre às boas, muitas vezes às más, mas realmente efetivou-se. Tudo isto ficou mais próximo, ou como diz o Pessoa, de repente a Terra apareceu redonda, porque até aí ela não se via mais do que o horizonte marítimo ou terrestre permitia, ao comum dos mortais. E então, diz ele, já que essa mediação foi o que nos definiu, e até, de certo modo, eu também diria isto, nos garantiu, porque senão teríamos sido, sem essa projeção atlântica, teríamos sido necessariamente incluídos no destino comum da Península Ibérica, pois então desempenhamos esse papel, porque isso nós temos do passado para o futuro e é bom para a humanidade em geral. E até, já dizia ele, cultivando relações próximas com aqueles a quem tivemos diretamente ligados, quer aqueles povos africanos que neste momento estavam a aceder à independência, que era um que já tinha acedido à independência há século e meio e que era na altura o Brasil. E, portanto, com esta rede de conhecimentos, de contactos, de povo mediador, a nossa renascença, no melhor de nós próprios, segundo ele, seria uma grande oportunidade para a humanidade que, de algum modo, também se cumprisse como tal. Esta ideia do povo mediador é uma ideia, repito, bastante interessante. Não somos caso único. Por exemplo, ele, quando falava na história da civilização, referiria o caso de um povo pequeno, que também foi um grande povo mediador, quer em ideias, quer em comércio, quer em cultura, como o povo dos Felícios. Não é? Mas, enfim, outros houve. E ele entende que os povos mediadores ganham em não ser povos que se imponham pelo tamanho, pela grande geografia, pelos grandes recursos, porque isso mais causa medo, reação ou timidez da outra parte, do que propriamente vontade de aderir. Embora, sendo um povo pequeno e nesse sentido sem pretensões imperiais, então pode e deve desempenhar esse papel, e ele via no seu repensar Portugal o nosso destino aqui. E quando nós infelizmente temos pessoas do gabarito, do atual secretário-geral das Nações Unidas, é já uma concretização disto que eu pensaria, além de tudo aquilo que é a imigração portuguesa no mundo, que também faz muitas destas mediações, até em termos mais diretos e populares. Depois, objetivos que ele encontrava como principais para este repensar e este refazer de Portugal nos anos 70. São 4 objetivos que nós já vamos ver e que ele apresenta assim na página 71. Na página 71. Diz assim: sobretudo desde o liberalismo, portanto, desde o princípio do século XIX, sobretudo desde os anos 20 do século XIX, temos andado a ser governados mais pelo nosso negativo do que pelo nosso positivo, mais pelos nossos defeitos do que pelas nossas qualidades, mais pelos defeitos, isto é muito literário, à parte de Antunes, quem o ouvia sabe que ele gostava disto, mais pelos defeitos das nossas qualidades do que pelas qualidades dos nossos defeitos. É muito dele. É neste contexto que leva pelo menos século e meio de existência histórica, apesar dos seus muitos avatares, várias manifestações disto mesmo, que se torna imperativo, e agora cá vem a tetralogia: desburocratizar, desideologizar, desclientalizar e descentralizar. Vamos lá ver isto um bocadinho com mais calma, porque isto era muito importante para o Padre Manuel Antunes quando ele pensava em passar Portugal. Ele diz que nós, desde o princípio do século XIX, enfim, com tudo aquilo que também trouxe positivo, grandes autores, que ele necessariamente refere,
todas aquelas gerações românticas e mesmo depois do realismo, as várias revoluções e com aquilo que elas a pouco e pouco foram conseguindo rumo a uma sociedade mais dona de si própria, enfim, tudo isso. Mas ele entende que houve aqui também uma grande descaracterização e que não foi um período tão romântico como o romantismo queria. Porque, efetivamente, nós temos que considerar que desde que chegou aqui a Revolução Francesa em armas, ou seja, desde novembro de 1807, quando chegou a tropa do Jurou, até à regeneração de 1851, em que finalmente se conseguiu alguma estabilização do regime constitucional, Portugal vive de uma maneira intermitente ou declarada quase sempre em guerra civil. Porque foram as invasões francesas, o que significou, enfim, destruição em grande parte do país, enfim, aquele incoativo desenvolvimento pré-industrial que se tinha conseguido desde as reformas pombalinas e depois continuado no reinado de Dona Maria I, mas enfim, a ida da corte para o Brasil, a ausência do poder de decisão português em Portugal, depois a devastação que as invasões francesas trouxeram, sobretudo a primeira e a terceira. Enfim, todo este desmantelamento geral do que havia fez com que Portugal ficasse um destroço. A Revolução Liberal, com a sua reivindicação de que a corte voltasse para Lisboa, não nos esqueçamos que entre 1815, o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, até 1820, ou mesmo até o regresso do rei em 1821, Portugal que nós conhecemos, o Portugal europeu, não é corte, é quase uma colónia de outra metrópole que está em sede no Rio de Janeiro. Não é? E, portanto, isto vai criar um Brasil, é isso que vai garantir que o Brasil seja só por si metade da América Latina e não tenha sido retalhado em pequenos e grandes estados, como aconteceu com as antigas colónias espanholas, foi o facto da Corte está lá e, portanto, ficar um país pronto a servir, como Dom João VI o deixou para o seu filho Dom Pedro, aliás, expressamente, quando despediu do Rio de Janeiro, mas Portugal ficou destroçado, e são muitos anos, 1807, a Revolução Liberal em 1820, depois a reação miguelista em 23, depois o liberalismo tanto quanto o semiconstitucionalismo até 28, depois de novo o absolutismo, depois a Guerra Civil aqui entre 1832 e 34, depois, enfim, as primeiras reformas liberais, mas a seguir vem os anos 40 e vem aquela série de guerras civis. Vem a Revolta de Torres Novas, vem a Patuleia, vem antes ainda a Maria da Fonte, vem a Patuleia, enfim, todas aquelas revoluções contra o governo dos Cabrais, né, dos irmãos Costa e Cabral, até que em 1851 a regeneração cria ali uma plataforma mínima de estabilização das coisas, e é aí que o constitucionalismo monárquico se estabelece, mas que a partir do final do reinado de Dom Luís já começa a ser muito contrastado com o movimento que depois, em 1910, dará a República. Portanto, vivemos numa época em que, efetivamente, não nos estabilizamos, ou muito dificilmente estabilizamos, e, de algum modo, mais vistos de fora, até pelas ideias que aqui chegavam, como essa dizia, não é? Portugal é um país traduzido do francês, e acontece pelo caminho de ferro que nos traz a literatura de Paris, do que propriamente qualquer coisa de autóctone e que tivesse sido a continuação de nós próprios, de tal sentido da reforma, e antes da reforma da Revolução, voltarmos ao princípio do que somos e de permitirmos ser para ainda sermos melhores, ou dos tais Estados mediadores, e tudo isso foi pouco e pouco esboroando, segundo ele, e estava à espera de se concretizar. Então, ele entende que agora são os anos 70, façamos isso que importa fazer e que, de algum modo, cure aquilo em que se caiu, e aquilo que se caiu foi uma grande centralização das coisas em Lisboa, ou comentou-se no Terreiro de Paço, uma dependência muito grande dos ministérios, em detrimento, enfim, do velho municipalismo e das velhas autarquias. Não nos esqueçamos que uma penada em 1837, e só era possível nessa altura uma coisa destas, aproveitando, enfim, aquela desorganização geral, o governo do Passos Manuel reduz os conceitos portugueses em números redondos de 800 para 300, de uma pelada. Tudo isto acabou por centralizar muito a vida, e basta ler os romances do Essa, sobretudo aqueles em que ele fala mais desta vida política ou constitucional. Estou-me a lembrar, por exemplo, da ilustre Casa de Ramírez e como é que se faziam as eleições para chegar às cortes e por aí fora. Bem, tudo isto ficou muito
burocratizado, muito centralizado, muito clientalizado, enfim, com aquelas redes clientelares da pouca população que podia votar e que era, digamos, arrebanhada pelos caciques, uma palavra que nós trouxemos do Brasil para ir lá pôr os votos, e muito desideologizada, que era preciso fazer, porque ideologias não faltavam, e as ideologias, como têm esta tendência para substituir a realidade pelas ideias, quando as ideias deviam ser a conceptualização da realidade e não a sua antecipação, pois bem, tudo isto estava por fazer e era aquilo que se entendia nos anos 70 que devia ser em Portugal a tal reforma, a tal renascença, desburocratizar, desideologizar, desclientalizar, descentralizar. E ele, como era um homem do centro do país, a intimação, bem gostava que o interior não fosse esquecido, que Portugal não se resumisse, como ele diz noutra página, aos 30 quilómetros da costa. E as coisas dos anos 70 para os anos em que estamos não melhoraram muito nesse sentido. Finalmente, nós podemos conversar um bocadinho a seguir, finalmente uma citação da página 102. E tem uma grande atualidade esta citação, que no fundo é em louvor da democracia. E em que o padre Manuel Antunes escreve o seguinte. Referente-se aos vários modos de legitimação do poder político, na sistematização que faz Max Weber, ele diz o seguinte: todos estes modos de legitimação do poder político que têm sucedido ao longo da história, e também em Portugal, com as suas consequentes formas de legitimidade, foram sintetizados por Max Weber em 3 modelos ou tipos ideais, a saber, o tradicional hereditário, a legitimação do poder vinha exatamente daí, portanto, o que tinha sido continua a ser, as famílias, as dinastias, as hierarquias, o carismático ou irracional, porque não parte propriamente enfim, de uma racionalidade geral que chega a uma conclusão coletiva, mas aparece de alguém com um fulgor, um arranque, uma imposição própria, que leva por diante as coisas, isso é o líder carismático, e aquele que ele vai preferir, que é o consensual, democrático ou legal, a classificação de Max Weber. Para depois continuar. De facto, com todas as imperfeições que as possui, sobretudo o domínio da eficácia, com todos os riscos da manipulação e do cisionismo cíclico ou até radical, cisionismo, divisionismo, com todos os custos económicos que ele comporta, o modo democrático de legitimação do poder é ainda de todos o mais digno dos seres humanos, racionais e livres, o mais corrigível nos seus abusos. E aqui entra, com certeza, a concepção e a prática do Estado de Direito, em que a lei vem da escolha dos cidadãos e depois o poder político, eleito, submete-se e cumpre essa mesma lei e não sai dela. É o primeiro, aliás, a cumprir. O mais corrigível nos seus abusos, ao mesmo tempo que o mais estável nas suas estruturas do fundo, quando se consegue estabilizar. Bem, levamos 50 anos disto e parece que algumas destas perspectivas e propostas do nosso sempre estimado e lembrado Padre Manuel Antunes se vão concretizando, de certa maneira, manifestando o melhor de nós próprios. Meus amigos, não vos canso mais, isto é apenas um convite à leitura desta pequena, grande obra que o Padre Manuel Antunes nos deixou. Como digo, ela é uma pequena, grande obra e uma coleção de pequenos, grandes escritos. No fundo, são escritos, alguns dos muitos escritos dele na matéria, ao longo desses anos, de 74 a 79. Que ele chamou Repensar Portugal. Estou ao vosso dispor e tudo ao vícios, convido para a conversa. Luísa, o microfone é teu. Obrigado, Sr. Dom Manuel Clemente, por esta brilhante visita que nos fez ao livro do Padre Manuel Antunes. Eu tenho exatamente a mesma edição, que estimo. Achei interessante ter começado com o projeto de Esperança, e o que eu pergunto é se acha que esse projeto se tem realizado. Olha, Luísa, eu acho que em relação ao projeto de Esperança devíamos retomar uma definição de esperança que o Papa Bento XVI nos deixou no número 2 da sua encíclica, exatamente sobre a esperança, na Spessal, quando ele diz que a esperança é uma virtude performativa, não apenas enuncia, mas realiza o enunciado e vai-se alimentando da sua realização.
E eu creio que isso é que é o fundamental. Portanto, quando nós olhamos para estas propostas do Padre Manuel Antunes, concretamente estes 4 itens, não é? Do desburocratizar, pouco chique. Do descentralizar, ainda há muito trabalho para fazer, embora a realidade autárquica tenha sido, na minha opinião, das melhores realizações do espírito de 74. A realidade autárquica, e como podem imaginar, quer no meu trabalho do Porto, quer no meu trabalho de Lisboa, eu contacto muito com autarquias, com câmaras, com freguesias, e vejo, em geral, muito boa vontade da parte de muita gente, homens e mulheres, que ali, para o bem da sua terra, dos seus concidadãos, querem aldeias, querem cidades, levam por diante aquelas funções que nem por isso são assim tão bem remuneradas. E isso acho que sim. Aí creio que o Padre Manuel Antunes, até como herdeiro desta tradição portuguesa, que foi muito municipalista, pelo menos até ao século XV, XVI, ele a isso havia de subscrever. Que dentro destas propostas, esta da descentralização, na sua vertente autárquica, ele reconheceria que sim. Depois a desideologização, eu também creio que sim. Em relação aos anos 70, eu creio que nós hoje já não somos tão cativos de ideias a priorísticas como éramos na altura, no que diz respeito à organização do espaço político, ou desta maneira ou daquela, em termos contrastados, como as coisas se punham. Não é? Todos nós nos lembramos, os que estávamos vivos e atentos nessa altura dos anos 70, éramos facilmente rotulados. Eu creio que hoje há uma base de entendimento, de conversa, de diálogo, digamos, de mesa redonda, de aceitação mútua, de conjugação de esforços. Tem-se feito alguma coisa nesse sentido, de não deixar que as ideias, com todo o valor que tenham, se sobreponham à realidade, mas, pelo contrário, manifestem e sugiram a realidade, não a partir de uma inteléquia, enfim, sem amarras, mas a partir daquilo que se vai vivendo e convivendo. Creio que alguma coisa se tem feito nesse sentido. E no democratizar, é certo que a democracia funciona, não é? Tem funcionado, oxalá fosse mais participada do que é, não apenas nos atos eleitorais que vão ser mais concorridos do que são, mas depois no dia-a-dia, porque aquele voto significa uma opinião que se há de manifestar numa atitude, para concretizar. Mas, enfim, creio que se nós nos compararmos com o que éramos há 50 anos, creio que em todos estes itens alguma coisa se tem feito. E eu repito, como ando muito por aí, e tenho muito contacto com muita gente, vejo muito boa vontade de andar para a frente. O que nós vimos nestes últimos 2 anos, aquilo que a pandemia trouxe, o que ela exigiu de esforço, foi exatamente aí, em grande parte, nas autarquias, na disponibilidade de espaços, na organização da vida coletiva, na facultação de meios, e depois também tudo o que mais aconteceu no sistema de saúde e por aí fora. Nós encontramos aqui algo do melhor que o Padre Manuel Antunes propõe. Agora, há sempre muito por fazer, porque tal está, a esperança é uma virtude performativa. E quanto mais se realiza, mais se espera, e quanto mais se espera, mais realiza, e isto anda assim em circulação permanente. Obrigada. Rita? Temos aqui A uma Rita está a ler o bate-papo. Temos aqui uma pergunta do Manuel, da Ana Lúcia. Em que medida lhe parece que o Padre Manuel Antunes teria subscrito, perante a realidade odierna, o verso de Pessoa? Falta cumprir-se Portugal. Subscrevia de certo, até porque nós dissemos atrás, não é? Porque sendo ele um homem de esperança, mas uma esperança com substância, não é? Uma substância, voltando ao termo, performativa, quanto mais ela se vai realizando, mais quer, nunca mais acaba, não é? A esperança é o que nos move, e por isso, de certeza, que ele, olhando para muitas coisas que ainda hoje são muito lacunares na sociedade portuguesa, em termos de convivência, em termos de subsistência até, pois ele certamente quereria mais. Mas quanto mais se realiza, mais a esperança embala. E não tem dúvidas nenhumas. Falta sempre cumprir Portugal. E um projeto que tem, enfim, quase um milénio de concretização ou de idealização, há de querer sempre muito mais, isso não tem dúvidas. Nunca estaria satisfeito. Ainda bem. Para já não tenho aqui mais perguntas, mas tenho aqui muitos agradecimentos e muitas observações positivas à intervenção. Obrigado. Pronto. Obrigado.
Nessa altura eu ia passar ao Padre Manuel, a Padre António Martins. Sim. E também Manuel Antunes. Também sou Manuel. Era António pedido mais, Manuel. José Alberto. Era pedido Pronto. mais. Nem eu queria. Sou Dom Manuel, obrigado, mas faço-lhe, entretanto, duas perguntas. Citando o Padre Manuel Antunes, e cito a edição da Gulbenkian, há aqui várias expressões que ele permanentemente afirma: reinvenção de Portugal por Portugal, a recriação de Portugal por Portugal. Numa reflexão política de atualidade e de urgência atual, e o Dom Manuel sabe já onde eu quero chegar, por onde passa a fronteira entre o legítimo patriotismo e o perigo nacionalista? Uma primeira pergunta. Uma segunda: este texto, Repensar Portugal, é um texto, vamos dizer, num amplo sentido político. E na política, que espiritualidade para a política e que dimensão política na espiritualidade e, em concreto, na espiritualidade cristã? Olha, vou começar pela segunda, para depois ir à primeira, que é mais fácil de responder. Tão claro é o pensamento do Padre Manuel Antunes. A segunda é mais vasta, não sei se ele diria exatamente o que eu vou dizer, ou melhor, sei que ele diria certamente melhor aquilo que eu vou dizer. Quando nós falamos em espiritualidade, nós falamos naquilo que nos move, é isso que é o espírito. Não é? Um corpo inanimado, ou sem espírito, é um corpo morto, nem sequer é um corpo, é uma matéria que tem desagregação. Portanto, o espírito, a alma, é aquilo que nos move, não é? Como a palavra até indica onomatopeicamente, espírito, o sopro, o élan, para falar à francesa, nos faz mover. E no caso da política, só pode ser o bem comum. É uma noção que o Padre Manuel Antunes tanto absorve e tanto propõe, que é nós estarmos, passa à realidade social, num sentido constantemente criativo, para que tudo aquilo que já temos ainda seja melhor e para aquilo que seja melhor, seja de todos, para que a ninguém falte esse conjunto de qualidades e condições e possibilidades para se desenvolver inteiramente como pessoa, isto é, como ser em relação, que recebe, que oferece, e quanto mais recebe, mais oferece, se verdadeiramente recebeu. E, portanto, esta espiritualidade da política quase que se confunde com o bem comum e com o serviço do bem comum. Porque é exatamente aí que ela se concretiza. A política é aquilo que diz respeito à polis é a cidade somos todos nós, em termos de cidadania ativa. Aliás, uma das noções que o Padre Manuel Antunes também desenvolve neste escrito, e depois, é a de solidariedade. Ou seja, nós nos olharmos como coletivo porque somos solidários uns com os outros. Não somos peças, enfim, desirmanadas, nós só somos com os outros e na medida em que somos para os outros. Esta ideia de solidez, de consolidação coletiva, em que cada um não se perde na sua individualidade, mas se ganha na sua personalidade, que é a individualidade projetada. Então, sim, então por isso o bem comum podemos dizer que é o espírito da política. E o bem comum em toda a sua amplitude. Naquelas condições materiais que são essenciais para nós vivermos e sobrevivermos, desde que acordámos esta manhã, já respirámos um ar que é fruto da poluição ou despoluição que provocamos, já bebemos uma água que nos chegou cá porque há um sistema coletivo de captação, purificação e distribuição da água, possivelmente já comemos as nossas torradas ou os nossos papos secos, porque houve quem plantasse, quem trabalhasse a farinha, quem fizesse o pão e quem o distribuísse. Tudo isto é de tal maneira comum que é destas condições materiais que depois as outras também acabam por viver, e estas também, na maneira e na qualidade como se fazem, solidariamente, já são concretização do espírito. Portanto, a espiritualidade política acaba por estar muito irmanada com esta noção completa de bem comum em todas as condições que ele requer para a subsistência e para o desenvolvimento geral de cada um. Depois, em relação à primeira pergunta do destino português e não nacionalismo, o que é muito interessante no Padre Manuel Antunes, ao caracterizar Portugal como povo mediador, é precisamente defini-lo em relação aos outros. Aquilo que nós somos, e só por isso somos, vem precisamente dessa mediação. Ela, antes de mais, como eu há bocadinho tentava dizer,
é fruto da nossa geografia, porque o nosso destino não seria o que foi se nós fôssemos um povo interior, se nós fôssemos um povo como aqueles povos que não têm mar, ou que estão mais dentro do continente, que, portanto, não dependem tanto do que vem de fora. Toda a nossa geografia nos impeliu para fora da nossa geografia. E esta expansão portuguesa, assim, oficialmente datada do século XV, não é? A conquista de Ceuta, de 1415, mas antes já tinha ido até às Canárias, ainda no século XIV, possivelmente já se tinha ido até às chamadas Ilhas Afortunadas, a Macronésia, concretamente os Açores, porque, enfim, todas as correntes e os ventos levam a costa portuguesa entre Lisboa e Porto a uma das ilhas açorianas. Simplesmente, olha, como agora está a acontecer em São Jorge, a atividade sísmica e vulcânica era a tal ordem nessa altura que toda a gente tinha medo de lá ficar, e por isso o povoamento dos Açores também aconteceu só na segunda metade do século XV de uma maneira sistemática e muito por imposição do infante Dom Henrique. Foi buscar gente, não só daqui, mas toda a Europa, que quis ir e que ele pôde levar para lá. Ou seja, esta nossa projeção exterior, antes de mais, isto de sermos povo mediador, porque depois fomos encontrando outros povos, não nas Ilhas Atlânticas, à exceção das Canárias, todas as outras estavam despovoadas, mas no continente, toda essa mediação, feita de uma maneira às vezes muito rudimentar e até negativa, lembramos da escravatura, outras vezes com efeitos mais positivos, e que assim se manifestaram com o tempo, a nossa geografia empurrou-nos para fora. E se não persistimos, foi exatamente assim. Reparemos que quando nós deixamos essa projeção ultramarina a partir de 74, 75, imediatamente reencontramos uma outra ligação, essa agora europeia, no âmbito da União Europeia, que logo nos candidatámos e depois concretizámos a partir dos anos 80. Isto é, Portugal é por natureza e por necessidade, mas depois também por ânimo, e aqui a realidade e a espiritualidade acabam por se conjugar outra vez, o povo mediador. Portanto, em Portugal, o nacionalismo estreito, o nacionalismo fechado, seria a negação de nós próprios e nem sequer teríamos subsistido como tais. Teríamos acabado como tais. É muito interessante que mesmo quando nós nos tomamos como povo independente no século XVII, autores como o padre António Vieira tinham isto claríssimo, claríssimo. Ele era um português atlântico, desde pequeno que foi para o Brasil, depois com cerca de 40 anos voltou a Portugal, depois voltou ao Brasil, depois voltou a Portugal, depois voltou ao Brasil, depois esteve em Roma, e como ele dizia, para nascer Portugal, para viver o mundo. Ele dizia isto em relação a Santo António, de Lisboa para a Itália, mas depois tomava isto como exemplo do destino português. E, no entanto, era um dos grandes fautores da independência, em termos ideológicos e até em termos práticos, aqui naquelas campanhas diplomáticas que o Dom João IV lhe cometeu. Portanto, não há em Portugal, para ser Portugal, não há nem razão histórica, nem razão imediata de sobrevivência nenhuma para o nacionalismo estreito, nenhuma. E depois também em termos do nosso cosmopolitismo, que hoje é mais que evidente, não é? Por exemplo, uma cidade como esta de Lisboa, nós temos aqui mais de 100 nacionalidades neste momento, a viver e a conviver, mas já quando se vinha aqui no século XVI, os estrangeiros vinham aí, achavam muito estranho, porque havia aqui gente muito colorida, muito mais do que noutros sítios da Europa. E essa gente ficou cá, foi perdendo a cor por causa da incidência solar, não ser diferente da que é em África, mas está cá. E eu recordo-me ainda no princípio dos anos 50, quando fui para a escola primária, nessa altura falava-se do dia da raça, e eu achava muito estranho, e depois em casa perguntava ao meu pai que raça era esta, que eu via meninos de outros lados. E porque realmente não há base em Portugal para qualquer nacionalismo estreito, é completamente espúrio. É o anti-Portugal, o padre Manuel Antunes é claríssimo, também neste ponto. Dom Manuel, muito obrigado pela partilha do seu pensamento e do pensamento do padre Manuel Antunes aqui apresentado e exposto e reinterpretado e reproposto por si. É um prazer estar consigo e para mim é um prazer pessoalíssimo desde os tempos de seminário em que o padre Clemente nos ensaiava e nos motivava, além de Sofia e Saramago e outros, para este encontro entre a fé e a cultura, como também um lugar de missão da Igreja no mundo contemporâneo. É um prazer estar consigo, Obrigado. É um prazer ouvi-lo, é um prazer acolher a sua sabedoria
este Repensar Portugal com Santo António, com o Padre António Vieira, com Pessoa, com o Padre Manuel Antunes, consigo, com cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. E olha, e uma Páscoa muito feliz para todos, não é? Porque ela está aí à porta. E também é performativa, não é só para dizer, é para fazer. E a toda a equipa que organizou e que montou este curso, a Luísa, coordenadora científica, a Rita na gestão dos e-mails e das inscrições, o José Alberto na gestão do Zoom, da plataforma, o João Almeida Dias e a Margarida Liotte no reconhecimento e agradecimento aos diferentes conferencistas, e que eu também agradeço, a Ana Lúcia na identificação da disponibilidade dos livros nas editoras e livrarias, o Sarsfield e a Marita na atenção e na proposta de perguntas para o diálogo e para o debate, a Carmo e a Cília Vaz Pinto no seu apoio de retaguarda, e outras pessoas mais na técnica, o Emanuel Soeiro e o Pedro Matos na purificação, se assim posso dizer, do som e da imagem. Creio que dentro de uma semana no máximo teremos as nossas conferências disponibilizadas no site da Capela do Rato. A todos vós, a cada um de vós, a cada uma de vós, muito obrigado, e ao Dom Manuel o agradecimento de todos nós. Boa noite e Santa Páscoa.